Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o novo Chevrolet Corvette C8, a versão Z06, então fica acima do C8 Stingray, né? Meu nome é William. Cara, está todo mundo falando aí, né? Uma Ferrari feito por americanos? Fala pessoal, meu nome é Henrique e estamos vendo o carro mais europeu fabricado nos Estados Unidos desde o Ford GT. Não, pera, o Ford GT não foi fabricado nos Estados Unidos. Boa. Fala pessoal, meu nome é Matheus e a gente vai falar de uma Speciale que conseguiu o green card. Para quem não viu, eu fiz um teste do Corvette C8 do Stingray aí, lá no Amigos por Carros, e realmente, cara, assim, primeiro que a gente já vinha comentando algumas vezes, né? Que eu não vejo problema disso, né? As montadoras fazem isso, algumas secretas, algumas escancaram. Até recentemente o Matheus fez um comentário entre a gente, eu tinha visto já, que é a Huracan STO andando na pista de Fiorano. Ué, você acha que o quê? Os caras estão visitando? Claro que não, é que velho. é muito descarado, né? Ainda mais a Ferrari, né? Cara. Mas Matheus, lembra aquela história? Tem recente SF90 saindo dentro da fábrica da Lamborghini. Cara, e eu não vejo problema. A vida é assim, as montadoras fazem isso. Só que tem algumas que, tipo, não pode aparecer aí, senão vai ficar chato, tal, não sei o quê. Cara, lembra do lançamento do Ford GT, exatamente o de 2004? Os caras compraram, né? 3 Modenas, não tem... Cara, tem comentário do Discovery Channel, velho. E eu acho, tipo, como eu falei, eu não vejo problema nisso, porque os caras evoluem, mas o que eu acho interessante é que toda montadora coloca um padrão, né? A Mercedes é muito boa naqueles negócios de segurança, muita coisa que a gente fala, né? Ela não inventou, ela evolui, mas ela coloca um novo padrão. A Ferrari, ela coloca algumas coisas interessantes, né? A brincadeira que eu falo, que é um padrão, não tem o que falar, cara. A questão do Manetino lá, que cada uma faz da sua maneira, mas é isso, né? Eu sei que é uma coisa que vem de Fórmula 1, mas foi praticamente a Ferrari, eu acredito que foi a Ferrari que colocou o primeiro, as manetes no volante, foi evoluindo 430 e tal. E eu não vejo problema nisso. E aí você vê esse Z06, cara, tem muita... O próprio Stingray normal, quando eu entrei e gravei o vídeo lá, eu falei, cara, tem muita coisa de Ferrari aqui. Primeiro que começa aquele volante quadrangular de LaFerrari, e eu achava que... Eu senti, falei, nossa, vai ser esquisito, mas não é, cara. Tudo é questão de costume, né? Não necessariamente que eu falei, quando com costume não significa que é bom. Mas é da hora, velho. Você vê assim... Aí você vê, tipo, ronco, troca de marcha. Falei, caralho, velho, parece uma Ferrari de 2020 esse carro, né? E a única questão era o motor lá, né? Que é ele é cross-plane, né? No Stingray, e aqui é flat, né? É flat, né? Que fala? Flat plane, vira brequim plano. É, o plano, exatamente. E eu não vejo problema. Mas assim, tem aquelas coisas... O próprio Ford... Vamos dar exemplo do Ford GT, vai, esse último. Que a tentativa de copiar a Ferrari do Manetino não é aquele volante é tosco, é horrível, é desorganizado, o desenho do volante é uma merda, sabe? Eu gosto... são exemplos, né? Por exemplo, o que a Ferrari fez eu acho a perfeição, o que a Porsche faz é muito bom também, e ela colocou um estágio diferente no GT3 RS, né? Aí você vê a Mercedes também um pouco desorganizada, porque nas funções que você tem, eu vou contar na experiência que eu tive, sem ser da SSL, mas é a mesma tendência, né? Os toggles que são na esquerda lá, você mexe a função. Então, quando você muda de função no próprio volante, eu já acho que eu já não recomendo isso. Porque se fosse uma coisa que nem da Porsche, que você vira e você tá olhando pro painel, beleza, na Mercedes você tem que olhar no negócio. Você tem que olhar pro botão. Já acho cagada. Já acho cagada. O da Ferrari é fixo. Então, assim, você sabe onde tá as posições, você não acha que você vai bater o olho no painel, mas você não precisa baixar o olho e ver, entendeu? Então, e fica intuitivo, né, depois, né? Exatamente. Cara, depois que você acostuma no negócio da Ferrari, os caras são bons de ergonomia, assim, para mim, referente a isso. Até ontem, falando para vocês, fazendo um comentário, ontem eu tive a oportunidade de dirigir brevemente um Rolls-Royce Ghost, esse último, tá? De um cliente, e eu dirigi brevemente uma F8 Tributo, tá? Mas foi assim, foi manobrar no condomínio, que era do cliente da Pirovani e tal. E, cara, a F8 é basicamente a mesma sensação de manobrar, a mesma coisa da Portofino, então as posições são todas iguais, isso é muito legal. O que muda que você repara, tipo, é a qualidade da câmera de ré e a posição onde eles colocam na ergonomia. Então a câmera de ré é no painel central, só que tem muito mais qualidade e não é aqui, tipo na Portofino, na tela central.
É no meio, é aqui, tipo, do lado é muito mais intuitivo, é muito mais bonito. E a evolução dos materiais, aquela coisa toda, né? E como eu falei, eu não vejo problema nisso, então, mas tá muito escancarado, assim, que eu achei legal como eles conseguiram em pouco tempo evoluir o Corvette, né? Do que era, que eu falava, tem um motor central e tal, né? Mas eu fiquei morrendo de medo, velho, porque eu falei, nossa, vai ser difícil, vai demorar um tempo os caras acertarem. É aquele negócio que eu falo, né? A Porsche também faz muito isso, ela inaugura categorias dentro dela. Difícil acertar logo de primeira, realmente é design, mas os caras estão lá, acho que a Cayenne é isso aí. A Panamera, acho que eles vão chegar na próxima, eventualmente evoluindo com o Taycan. A Macan também tá por aí também. Mas eu fiquei impressionado como a Chevrolet acertou muita coisa de primeira, assim, né? Então, cara, só a questão, tipo, no painel central, que tem o negócio do ar-condicionado que é desorganizado aqui no meio. Depois você acostuma, mas quando você senta no carro, fala, nossa, como tem botão esse carro? Por que tem tanto botão aqui no meio? Aí você fala, tá, é o ar-condicionado, temperatura dual zone. Por que eles fizeram numa fileira? Não fizeram um negócio mais. Bom, coisa de Chevrolet. E eu acho legal, velho, esses esforços, como falou, pessoas copiam, evoluem, algumas muito bem, outras não. Ford GT tem outra coisa que tem da La Ferrari, sabe o que é, né? É o negócio do freio e do acelerador, que o banco Ah, você que o não banco é fixo. puxa. Exatamente, aquilo também. E, de novo, não vejo problema, são evoluções. Algumas vão muito bem, outras vão muito ruim. Mas eu acho legal que algumas montadoras são referências, entendeu? Então, eu achei da hora, velho. Quando eu andei no Corvette, eu falei, nossa, esse é um dos poucos carros que eu teria 0 km. Aí, quando eu vi falar na época do lançamento do Z06 e tal, eu falei, nossa, eu vi os primeiros sons e falei, fudeu, esse é o carro, né? E é isso, cara. Então, a minha primeira impressão, assim, ter lido sobre ter dirigido Corvette, cara, o câmbio Tremec é perfeito. É como um PDK, um F1 não deve nada. É um fenômeno. E eu nunca imaginei que eu fosse ver isso num carro americano. Os caras até falam, a brincadeira a gente vai falar, mas teoricamente esse Corvette Z06 é uma Speciale com mais grip, né? E acredito, tenho certeza disso, entendeu? Não tem talvez até aquela tecnologia de side slip control que a Ferrari tem. A Ferrari mexe muito com tecnologia. Mas, cara, é isso que a gente espera como entusiasta no mundo de hoje, que infelizmente a gente, a Ferrari abandonou a motor aspirado. Gente, não tem jeito. A Chevrolet conseguiu alguma coisa ainda lá nos Estados Unidos, alguma regra ainda que eu sei que já está para cair. E até tem especulação aí que o C8 não vai ficar muito tempo em linha por conta do Biden aí, não é só a conta do presidente do americano, mas eventualmente a questão do meio ambiente. Então, dá até a impressão que é um suspiro final. Chevrolet, cara, vamos colocar tudo que dá. Eventualmente vai ter o ZR1, e eu tenho medo do ZR1, do que vai ser. E a minha impressão inicial é isso aí, Henrique. Eu acho que assim, para começar a falar do Corvette, né, a gente está falando de um dos ícones da indústria automobilística americana, né, junto com o Mustang, junto com alguns outros, mas lógico que você pensa em carro americano, super carro americano, você vai pensar primeiro, né, Mustang, Corvette, talvez o Viper, né, lembrando que o Viper já não está mais entre nós, né? Mas o Corvette, ele passou por uma transformação bem grande da 7ª geração para a 8ª geração. A gente está na 8ª geração do Corvette, né? O Corvette está aí desde 1953. Ele sempre foi um carro de motor dianteiro, né, e tração traseira. E passar a ser um projeto de motor central era uma coisa meio ambiciosa. Eu lembro que a gente escutava rumores, que a gente lia alguma coisa a respeito, né, que eles iam mudar drasticamente o Corvette, que talvez seria um outro modelo dentro da linha que não se chamaria Corvette, teria talvez um outro nome, uma linha dentro do Corvette, mas acabou que o Corvette, como a gente conheceu por 7 gerações e muitas décadas, virou um carro com DNA europeu. E até aí tá tudo certo, porque quando a gente pensa em esportivos de tocada, né, são raros os carros americanos que vêm na ponta da língua. Né? Algumas gerações de Mustang, alguma coisinha ou outra de Viper, né? Viper tinha o ACR, tinha a linha Time Attack dos Dodges também, o Mustang Boss, Laguna Seca, algumas coisas, né, que apareciam aí. Mas o Corvette sempre foi o monstro. Por mais que a gente falasse de Z06, ZR1, sempre foi um carro forte. Ponto. Né? Um carro que não animava tanto em questões de tocada. Então, quando o Corvette virou um carro com DNA propriamente europeu, motor central, câmbio de dupla embreagem, a primeira sensação que a gente tinha que falar, cara, isso vai ser um desastre. Por mais que, assim, tem uma equipe super competitiva e super competente por trás do Corvette, né, lá na linha de montagem de Detroit. Inclusive, tem um amigo meu que
participou um pouco do desenvolvimento do Corvette, mas é difícil acertar de primeira, né? Que é exatamente isso que o William estava falando. E vendo alguns reviews do carro, do Stingray mesmo, né? Alguns pacotes de performance que tinha, e depois até conversando com o próprio William, depois que ele teve a experiência, fala, puta, cara, então realmente a Chevrolet acertou. E óbvio, né, que acertou muito vendo o que os outros já tinham feito e tinha dado certo. Óbvio, né? As coisas estão aí para serem aprimoradas, né? Nada se cria, tudo se copia, já dizia um lema. E eles também surgiram com algumas ideias próprias. Bom, resumo da ópera, né? O Stingray já era um carro super competente, o câmbio de dupla embreagem da Tremec está não só no Corvette, como em outros carros, como por exemplo na Maserati MC20, esse câmbio também está lá. E óbvio, quando começou a surgir o burburinho do Corvette Z06, todo mundo já esperava que ia ser o novo ápice em termos de carros americanos, né, o que seria um carro americano super esportivo de tocada. Eu lembro que o negócio começou até a ficar meio louco, porque antes mesmo da Chevrolet começar a entregar as primeiras unidades da 06, eles já soltaram uma nota que eu vi na Carbus, e até compartilhei no Instagram, que era dizendo assim, que quem comprasse o Corvette e flipasse teria garantia cortada pela fabricante. Então já era um indício de que o carro seria extremamente super bem procurado, que ele teria um potencial de hype muito grande e muita gente compraria para fazer aquilo que a gente sempre critica aqui, que eu vou criticar todas as vezes que eu tiver oportunidade. O cara compra para vender, entendeu? O cara não compra o carro para aproveitar. O cara não tem a experiência toda que a Chevrolet pode proporcionar, inclusive, de você construir o seu próprio motor, né, você configurar o carro do seu jeito, aquele carro que você vai passar um bom tempo ali dirigindo, porque você esperou um tempo ele ficar pronto, você teve toda aquela expectativa de desenvolvimento da nova geração, aprimoramento com o Z06, você simplesmente cancela tudo isso em prol de ganhar um pouco de dinheiro. A atitude da Chevrolet é um absurdo, sim, de cortar a garantia, e acho que até ilegal de algum certo ponto de vista, mas eu entendo o que eles querem fazer por trás, né? Eles querem garantir que a pessoa que comprou fique pelo menos um tempo com o carro, aproveite o carro pelo menos um tempo, para aí sim fazer o que bem entender. Né? Mas casos à parte, questões à parte, hype à parte, vamos falar do carro em si. Né? Ele passa a ter um motor 5.5 V8, não é o 6.2 que vem no Stingray, tá? A designação desse motor é o LT6. Lembrar que sempre que a gente falava de Corvette eram motores LS, né? Agora são motores LT. Esse é um LT6 de virabrequim plano, a potência declarada 680 cavalos. É bastante coisa, tá? Para um carro que não tem nenhuma assistência de alimentação em relação aos seus concorrentes. O que mais que a gente pode falar desse carro? Né? O câmbio é o mesmo do Stingray, é o mesmo Tremec, só que aqui ele foi aperfeiçoado. Então, espere alguma coisa de resposta um pouco mais rápida na troca de marcha, aceitar melhor as reduções de marcha. Lembrando que esse carro tem um corte de giro muito maior do que o Stingray normal, tá? Ele acelera até 8.500, 8.600 RPM, se eu não estou enganado. Então, espere um carro bem girador e que o câmbio corresponda melhor a um carro de performance. Como todo Corvette, isso já é um praxe desde a geração C6, se eu não estou enganado, você tem alguns níveis de acabamento, tá? A gente fala um pouco mais lá para frente, mas você tem 1LZ, 2LZ, 3LZ. Aqui chama LZ, né? No Corvette normal, no Stingray, acho que é LT. 1LT, 2LT, 3LT, alguma coisa assim. E, além disso, você tem a opção do kit Hardcore, que é o Z06 com kit de performance Z07. Deixa eu falar um pouco desse agora, porque tem certas coisas que fazem um pouco de sentido, mas que entram naquela nuance de o carro já me parece um pouco extremo demais. Quando eu vi o Z06 pela primeira vez, ainda lá na Carbus, eu vi as fotos e falei, puta, cara, nunca gostei muito do design do Corvette, tá? Assim como eu também não gosto muito do design da 458, todo mundo sabe. Sério? Sério. A questão é que a gente se acostuma. O Corvette vai levar um tempinho pra gente se acostumar. Mas quando eu vi o Z06, eu falei, tá, ok. Fizeram umas modificações aqui, deixaram o carro um pouco mais largo, o para-choque tá um pouquinho diferente, a seção traseira tá um pouquinho diferente, mas ainda assim tá beirando o aceitável. E aí eu fui ver os vídeos de hoje, né, para gravação, e vi a maioria dos testes, né, que tem é com o pacote de performance, o Z07. Eu falei, já acho que tá um pouquinho demais. O que o pacote Z07 coloca no carro? Tá? Coloca essa asa traseira, que vocês estão vendo aí, e ela dobra o downforce em relação
ao Z06 sem o kit Z07. Você tem as canards lá na frente, você tem umas aletas diferentes no para-choque, muda um pouco o para-choque traseiro, muda por baixo do carro, que você também tem uma aerodinâmica por baixo do Henrique, carro. só para o pessoal que está vendo via YouTube, nesse momento tá aparecendo um Corvette azul. Olha. Esse é sem o aerofólio. Agora eu vou mudar com o aerofólio, a diferença, né? E eu não gosto desse aerofólio, parece o do Trevita, do Koenigsegg. Eu não gosto desse aerofólio, não. Aerofólio meio esquisitinho. Né? Então, ele adiciona certas coisas de performance, tá? Incluindo o aerofólio, incluindo a parte de baixo, tem aerodinâmica ativa na parte de baixo do carro também. E você tem algumas outras possibilidades, como, por exemplo, colocar rodas em carbono, e isso muda a caixa de direção. O pacote Z07 tem uma suspensão própria do pacote Z07, então ele é focado em pista. Só que aí já começa a entrar um pouco naquela questão do carro parece um extremo demais para um uso um pouco mais misto, né? Então, olhando o Z06 com o pacote Z07, de visual eu acho que talvez tenha ficado um pouco demais, mas ainda é bem conservador se a gente comparar com, por exemplo, o GT2 RS, GT3, GT3 RS, 812 Competizione, por exemplo. Então, ainda parece ser um carro um pouco mais dócil, vamos dizer assim. Fez-se uma hype gigantesca em torno do motor ter o virabrequim plano, né? Que não é uma novidade, tá? O Mustang GT350, salvo engano, já compartilhava dessa tecnologia. E todo mundo dizia que o som vai ser absurdo, vai ser um ronco maravilhoso. Não achei nada demais, sinceramente falando. Uma coisa bem legal que a Chevrolet fez é o uso da eletrônica em prol de alguns pequenos detalhes. Então, dependendo do modo de condução que você tá, a eletrônica abre um pouco mais ou menos a válvula, deixando o som um pouquinho diferente. Acho que assim, tem um pouquinho de marketing por trás disso, mas é uma parte legal da eletrônica, né? De você saber, olha, é possível fazer isso. Né? Tem alguns vídeos que passam bastante tempo falando especificamente do sistema de escape, todo o estudo que a Chevrolet fez antes de fato colocar o escape que tem nesse carro, a eletrônica embarcada aqui ajuda a modificar o escape de acordo com o modo de condução que você está e da intensidade que você pisa no acelerador, mas a bem da verdade, não achei o ronco nada demais. O ronco do GT350 é bem mais bonito. É bem mais bonito, cara. Para um V8 americano, ele soa bem. Mas quando você pega o GT350 ou algum V8 não tem nada a ver europeu, com o V8 americano, Henrique. É uma especial o carro, cara. Não, então, exatamente isso que eu tô falando. Não tem nada a ver com o ronco de V8 americano. Só que esperava-se uma coisa completamente diferente. Tá? Minha opinião. Você pega, por exemplo, o som de uma Speciale e o som do Z06, o Speciale é muito mais sinfônico, na minha opinião. Né? Mas, assim, é mais por conta o hype que o carro tem, o virabrequim plano. Nada demais, na minha opinião. É que é um motor. Mas o carro é legal. O motor do C8R, né? O motor do carro de corrida, né? Eles colocaram, né? Que é o virabrequim é plano, é o motor do carro de corrida, é mais isso, né? Com mais cavalagem que o carro de corrida, mas sim, é exatamente isso. E aí, Matheus, o Henrique tá delirando ou não? Caraca, eu tava aqui só concordando assim. Mano, a galera que tá assistindo agora deve estar achando que o Henrique tomou alguma coisa aí, mas. Bateu a cabeça. Eu falei, cara, como é que eu vou continuar a conversa aqui, né? Mas, bom, partindo do meu ponto de vista, né? É um carro que eu tava com uma expectativa muito grande, em função do NBcast que a gente gravou primeiro do C8, né? Que uns números meio que absurdos, assim, um carro que na época acho que era menos de 500 cavalos a versão de entrada, e ela fazia um quarto de milha semelhante do Z06 e do ZR1 C7, né? E o Z06 C7 e o ZR1 C7, eles são carros com motor supercharger, né? Então, cara, toda essa questão... 0 a 100, Matheus, em 3 segundos, mais rápido que ZR1. Então você fala, cara, imagina o Z06, aí na minha cabeça o Z06 já vindo com a questão de... Eu falei, cara, se o C7 era um motor supercharger, provavelmente eles vão continuar isso no Z06, né? Igual a Porsche com os Carreiras, que agora são todos turbos, né? Acho que não vai voltar, a gente tem um Carreira aspirado, né? A gente até discutiu um pouco isso no episódio do Sport Classic, mas... eu estava com uma expectativa muito grande para o Z06, porque desde o C6 é meio que feito assim um marketing em cima desse carro, dele ser um carro um pouquinho mais voltado para a pista, né?
Até tem um briefing muito legal do William que ele fez a respeito da apresentação desse carro, né? 1 ano atrás, mais ou menos, até. Eu achei que demorou muito para a gente estar vendo o teste desse carro, né? E no momento não tem nenhum comparativo com nada. Eu acho que era até interessante a gente talvez revisitar isso aí revisitar esse carro que a gente está falando hoje, quando a gente tem Eu quero muito que alguém pegue um GT3 atual. Cara, um GT500... O RS, talvez, Matheus? Não, Com o pacote nem questão do Z07 RS. ou Z06? Não, eu acho que tudo bem que a gente está acostumado desde o C6 a fazer uma comparação do Z06 meio que com o GT3, com o GT3 RS, que o C6 Z06 era 7 litros, 505 cavalos, entendeu? Era muito torque, era muita potência, então ali já era uma coisa mais com o GT3 RS, né? E o R1, né, sempre foi meio que para brigar com... Tem um vídeo muito legal, acho que é da Autocar antigo, que é 599, GT2, entendeu? Tipo, carros, assim, aquele clube das 200 milhas, né, que o pessoal falava na época, né? Mas, tanto o C6, Z06, o R1, C6, né, eles eram meio que divulgados assim, carros de grande reta, assim, né, o americano gosta disso, mas você via o que era oferecido de suspensão, um pouco de alívio de peso que tinha nos R1, freio de cerâmica, né, se não me engano, acho que foi o primeiro Corvette com freio de cerâmica, foi o R1 C6, tipo, com um produto um pouquinho mais semipista, né, porque é justamente essa época que a gente vê o Viper Serra, a gente vê os Mustangs Bot 302, o Boss 302 Laguna Seca, né, que na minha cabeça não entra até hoje essa informação de que um Laguna Seca ele é mais rápido no Laguna Seca que uma M3 GTS, que a M3 GTS é um carro feito para brigar com o GT3 RS, que até na época a Evo o comparativo que fez foi a C63 Black Series com o RS 4.0. Então você fala, cara, um Mustang, entendeu? E colocaram o V12 Vantage lá, lembra disso? Tem um negócio perdido. Então você fala, cara, o que está acontecendo, entendeu? Então, tipo, o americano tem essa cultura realmente de drag strip, dos caras fazer carro para quarto de milha, mas também tem muita cultura do autocross, os campeonatos Trans Am que tem lá fora, entendeu? Tem um campeonato muito legal que é da SCCA lá dos Estados Unidos, que tipo, você pode entrar com um carro seu, sabe? Você pode ir com Cayman, você pode ir com uma M3 os caras montam normalmente em estacionamento, né? Eles montam o circuito com cone e você tenta fazer o mais rápido possível que você consegue. Então, tipo, tem essa questão, tem um americano que pensa em reta e tem um americano que pensa em gripe, que pensa em curva, né? Então, a gente pega disso desde a época do Vai para CR, dos Z06 C6, dos R1 C6, desses Mustangs, o Boss 302, o Boss Laguna Seca. Depois a gente foi ver a Chevrolet. O primeiro pezinho que eu vejo a Chevrolet fora do Corvette, colocando um pouco essa ideia de pista, era justamente o Camaro Z28, que eu não lembro qual que é a geração dele, mas que usava o motor de 7 litros do Z06, entendeu? Que foi um carro que, tipo, sabe, vinha de um Camaro com freio de cerâmica e troféu R de fábrica, entendeu? Com o interior, tudo bem, era pesado pra caramba, era um ônibus, mas, cara, tinha um alívio de peso e tudo mais. Então, você vê um pouco, assim, essas montadoras americanas, elas voltando um pouco, assim, pelo menos elas oferecendo um pacote ou criando modelos que fosse voltado para essa galera que não é a galera de drag strip, mas a galera do autocross, a galera de track day, entendeu? E aí a gente avança para 2 anos atrás, quando um pouquinho mais de 2 anos, né? Quando o C8 foi apresentado, que você fala, cara, mudou completamente de motor dianteiro central para traseiro central, e a gente vendo o C8, que era o modelo de entrada, fazendo coisas assim absurdas, você fala, cara, imagina o tratamento do que vai ser o Z06 e o R1, e na época eu acho que tinha um boato que o Z1 ia chegar na casa dos 1.000 cavalos, né, e o C6 o Z06 era justamente nessa casa dos 700, né, até precisava escutar esse podcast, a gente tá gravando esse hoje, mas, cara, não concordo com muita coisa que o Henrique falou aí, eu acho realmente o visual é mais voltado, assim, para que seria um produto semipista, mas você pega o C7 R1, que tem uma prateleira lá atrás, tem os canards na frente também. Então, assim, você vê que é meio que uma evolução, né? Mas a grande questão é onde está o motor desse carro, né? Está no meio, né? Então, um grip mecânico muito maior. Você consegue trabalhar a questão da aerodinâmica também, um pouquinho melhor também do que seria um carro com motor dianteiro, né? Então, questão da asa, dos splitters que tem na frente, os canards também, as aletas, né? Então, é impressionante. Eu acho que um dos reviews que eu mais gostei é justamente do pessoal da Throttle House, e um dos argumentos que ele fala é
que é impressionante como que a Chevrolet conseguiu fazer um carro desse nível. Tudo bem, por que eu gostaria de ver reviews? Porque tudo bem, Cup 2R, 300 e não sei quantos quilos de downforce, motor de quase um V8 mais potente já de série, já produzido na história, entendeu? Mas eu queria ver ele com outros carros meio que dessa proposta, não na faixa de preço, porque vai ser muito difícil encontrar alguma coisa na faixa de preço. Eu vi que o máximo que você consegue chegar de especificação desse carro é na casa dos 150, 155 mil dólares, mas isso pensando no preço de sticker, né? Porque com certeza as concessionárias elas vão estar fazendo um ajuste de mercado, e isso é uma coisa que é legal ser feito nos Estados Unidos. Eu fiquei muito assustado quando descobri isso com o GT2 RS, porque no 991, porque tinha GT2 RS que estavam sendo cobrados 20, 30, 40, 50 mil dólares a mais nas concessionárias. Isso é uma coisa que é uma lei americana que permite a concessionária fazer em relação justamente a procura por esse carro nos Estados Unidos. É meio assustador, né? Aqui no Brasil a gente sabe que isso acontece faz bastante tempo, e tem essa questão também que o Rick falou da galera tá flipando, né? Eu vi que a informação que eu vi da Chevrolet é que eles vão manter a garantia por 6 meses. É o mínimo que você consegue manter a garantia, e depois você poderia estar vendendo o carro. Então é meio que um contratinho igual aquele do Ford GT, que o Ford GT tinha que ficar guardado por 2 anos, você não podia passar ele para frente. Aí teve toda aquela história do John Cena lá e tudo mais, que conseguiu vender o carro. Teve um processo da Ford em cima do cara, entendeu? A gente não sabe como é que vai ser em cima da Chevrolet. Mas, voltando para a questão do preço. Cara, o que eu vi, o máximo que você chega assim, preço de sticker, seria 150, 155 mil dólares. É um pouco mais barato que um GT3. Mas eu queria ver, justamente, o você preço pegar do Carreira GTS? Será? É na casa de um Carreira GTS. Ele começa, né, em 105 mil dólares, mas é o pé de boi sem nada, entendeu? Até sem o pacote Z07. Então eu acho que para ele ser realmente um produto mais de pista, assim, né? A gente pode até falar, o que eu pensei na hora, como é que eu descreveria ele sem o pacote Z07? Eu penso ele sem a asa, mais ou menos como um Boss 302, e com o pacote Z07 um Laguna Seca, mais voltado mesmo para circuito. Você pega mais recente de Mustang, você tem o GT350 e tem o GT350R, entendeu? Tem um pouquinho mais de downforce, tem a questão das rodas de carbono, né? E assim, você vê que todo o acerto do carro que eles estão fazendo em cima desse pacote 07, né, como o Henrique falou, você tem componentes de suspensão diferentes, você tem cargas de suspensões diferentes, mas tem a questão das rodas também, que você consegue pedir as rodas de carbono. Eu vi num dos vídeos que, se você pedir ela à parte, ela custa 14 mil dólares o jogo. Só que acontece o seguinte, acaba reduzindo tanta a massa suspensa que, quando ele vem de fábrica com a roda de carbono, ele tem um acerto de direção um pouco diferente. Porque ele consegue... a caixa teoricamente, você ficaria com uma frente mais rápida, mais responsiva, então, com as rodas de carbono. Então você tem que ter uma calibragem diferente da caixa de direção com a questão se você pede as rodas de fábrica, né? Então, assim, cara, você vê, assim, eu fico muito feliz de ver uma fabricante americana fazer algo desse nível, tipo umas vibes meio do GT500, quando a gente gravou o NBcast do GT500 mais novo, né, mais recente. E, assim, eu fiquei, tipo, surpreso com o que o carro consegue fazer. Eu acho que, para quem é entusiasta, é muito bacana isso que está acontecendo, você conseguir ver um V8 aspirado girador, entendeu? 8.600 RPM, o negócio consegue girar. É extremamente emocionante você ver a galera que testou, o pessoal do Throttle House, o pessoal dos Storage Pipes, que estavam em 2 pessoas dentro do carro. Tipo, você vê que eles estão empolgados, que eles estão emocionados com o carro, entendeu? Uma coisa extremamente emotiva. Os próprios engenheiros da Chevrolet falam, não, nós queremos a alma de uma Ferrari com a performance no GT2 RS. Foi falado num dos vídeos que eu assisti, entendeu? Então, assim... É aquela ideia que o William fala também dos fins dos tempos, né? Da gente estar vendo um negócio desse. Então, vamos ver até quanto tempo que a gente consegue ter esse motor em linha, né? Tinha aquele boato que você falou até no briefing de 1 ano atrás, que tinha um V8 da Ferrari que estava sendo desenvolvido, que ia ser um V8 girador, que ia girar 10, 11 mil RPM, né? Isso não foi para frente até agora, a gente não vê protótipo rodando disso também, né? Mas a Ferrari é meio maluca também, que ela colocou um V12 aspirado num Jeep, né? Então, a gente não sabe o que pode vir daqui para frente, né? Mas eu fiquei pensando muito assim, cara, como é que será que a Ford teria uma resposta? A Ford, será que teria alguma resposta para o C8?
Porque a gente vê o Ford GT hoje eu vejo que é tipo um carro que a Ford faz para agradar um clubinho ali, porque é um negócio que, em termos de performance, uma S90 atropela, entendeu? Dependendo da McLaren, uma 765 deve atropelar também, entendeu? O GT3 RS novo, eu não duvido que deu uma canseira em circuito no Ford GT. A Black Series, eu acho que tem um vídeo da Evo, né? Era exige Matheus, eu acho que 410. todos esses carros que você está falando atropelam o Ford GT. Entendeu? Então, assim, O Ford GT é um cara, projeto que já nasceu atrasado e errado, entendeu? E muito entendeu? caro. E é extremamente caro, é um carro que está em linha hoje ainda, entendeu? Mas, assim, a galera que compra não compra para viajar, porque o carro não tem autonomia e também não tem espaço interno para levar nada, entendeu? E, assim, você não vê a galera usando em circuito porque é um carro extremamente caro também. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que se passaria, igual você pega o Ford GT de 2004, que tem a questão que os caras compraram a Modena e tudo mais, ele era um Halo Car, mas ele era um Halo Car de $100 mil, entendeu? $120 mil, dependendo do que você conseguia colocar de opcional nele. Então eu fiquei pensando, cara, será que a Ford, é que ela não tem nada no histórico dela que poderia falar, o mais parecido com isso para brigar seria o Ford GT, mas ela vai fazer o que ela fez com a Raptor, que a Raptor ficou lá com o V6 do GT, aí agora tem a Raptor R com V8 Supercharger no GT500. Será que a gente vai ver um Ford GT com motor V8, alguma coisa desse nível, assim, uma coisa que seja mais barata, que não seja tão complexa, entendeu? GT500. É que ali ele já tá... Então, mas aí não vai ter... Então por isso que eu quero ver um comparativo. Você falou, cara, o GT500 é um carro foda, entendeu? A Dodge... Mas não dá para comparar, não dá para comparar. Entendeu? Então, mas é isso que eu tô pensando. Será que vai ter alguma coisa? A gente, tipo, passou na minha cabeça, porra, a Dodge podia reviver o Viper, fazer uma loucura dessa, entendeu? Que o Viper a gente sabe que é um carro que daria para brigar, entendeu? Porque é potência pra caramba, é gripe mecânica pra caramba, é um carro com aerodinâmica, entendeu? Com gripe aerodinâmica, entendeu? Hein? Cara, então eu fiquei pensando, falei, cara, já pensou se a gente conseguiria ver um negócio desse? Mas não vai ter, né? Mas também eu quero ver o comparativo para ver, cara, em relação à galera da Alemanha, a galera da Inglaterra, como fica essa briga, entendeu? Tipo, eles estão fazendo hype, eu concordo com a parte do hype, não concordo com o Henrique falou a respeito de motor, eu achei fodido o motor, cara, uma Speciale de $100 e poucos mil, entendeu? É uma coisa que eu achei que a gente não ia ver mais, né? Mas eu quero ver, tipo, ele brigando com o GT3, ele brigando com uma Black Series, assim, para ver o que é esse chassi de fato do C8, entendeu? Porque o que a gente estava vendo era um comparativo outro com o 911 e tudo mais, mas eu quero ver agora, entendeu? Agora começou a brincadeira a ficar mais séria, né? Um carro que ele é muito inspirado no C8R, né? Então acho que o Henrique falou um pouco do visual, eu tô um pouco mais aceitando, não gosto da asa, não gosto do design em geral dele, assim, né? Mas a asa traseira realmente do pacote 07 é um pouquinho esquisita, né? Ao meu ver, eu achei que ia vir aquela prateleira reta igual a do C8R, mas por Mateus, já ter visto muito o C8R correndo no IMSA, eu já estou um pouco mais acostumado com o design, entendeu? Só um negócio de design, aí eu já passo para você de volta e depois aí complementa, o que eu estava falando de aproveitar que está aqui um tempo essa tela. Cara, até escrita Z06 aqui na base onde estaria escrito lá Ferrari, eles fizeram igual aqui, então eu falei de inspiração, né? Pô, puta que pariu, só faltou um shift light aqui em cima, tá ligado? Só faltou isso. Eu acho que os caras queriam colocar que o Corvette ele tem alguma coisa no heads-up display, no C8, porque o que eu andei era praticamente top de linha da Pirovani lá. Ele é C8, 3LT e tem um pacote Z51. O que aquela unidade não tem? Um aerofólio a mais, não tem suspensão magnética e não tem lift system. Mas ele tem o heads-up display. Cara, o heads-up display é que nem de Mercedes, BMW, é fudido, é completo. Você vê que os caras copiaram tudo, né? Tem uma questão aqui no meio também que eu falei, o Z06 tem mais carbono, né? E esses botões aqui, né? Que não tem sentido nenhum, velho. Isso é esquisito. Por que tem tanto botão? Cara, eu te falo que ele é dual zone. Então, é assim, ó. Um botão pro ar ir pra... Como é que se fala? Para ir para cima, um para ir para frente e um para ir para o chão. O outro é ar-condicionado para cima, aumentar a temperatura ou diminuir. Aí o outro é resfriador de banco, outro é aquecedor de banco. Cada botão, e isso para cada um, né? Então você fala, mano, isso aqui não tem nada a ver, hein? Podia ter feito um negócio melhor, mas... continua aí, você tá falando do visual externo. Não, mas aí só para finalizar na minha parte, que eu já estou uns 10 minutos falando sozinho, uma coisa que eu quero ver desse carro, que eu acho que a gente vai ver aqui no Brasil, né? Lógico que não oficial, mas a Chevrolet mostrou muito e nos reviews também foi falado disso,
dá uma ideia que a qualidade dos materiais do interior e o acabamento, né? Tipo, realmente a manufatura do interior, assim, costura, a própria questão de como as coisas são encaixadas no interior dá um pouco Olha que mais bonito, de impressão. Dá um pouco mais de impressão de ser um pouquinho mais premium, de ser um pouquinho bem feito, porque uma coisa que eu não gostei, isso que tudo bem, eu não gostei, mas eu já devia esperar, né? Os C8s, os poucos que eu vi pessoalmente aqui no Brasil, de chegar, dar uma olhada no interior, assim, botar a cara lá dentro, ver como é que é. A qualidade do acabamento você vê que é uma coisa meio que de entrada mesmo, você vê que tem um corte de custo, tem uma razão do carro custar $60 mil, a versão de entrada, entendeu? No C8. Uhum. Mas assim, umas coisinhas assim que você vê, tipo uma costura meio torta, tipo um painel que ele tá um pouco mais para cima, dá a impressão que tipo desmontaram e não montaram com muito carinho de volta, entendeu? E isso é uma coisa que foi feita na fábrica, né? Que é o que me deixa um pouco chateado, até porque também tudo bem, lá o carro vai custar 60, 80 mil dólares, mas aqui no Brasil não chegou nenhum por menos de 1 milhão, entendeu? Então, tipo, é muita grana. É uma coisa que se eu tivesse desembolsando isso, tudo bem. É um carro americano, eu já sei, eu tô comprando um motor, eu tô comprando agora, no caso do C8, a questão desse chassi um pouco mais evoluído e tudo mais, mas é uma coisinha que você fala, cara, um Cayman custa metade do preço e o Cayman atropela numa questão de acabamento e qualidade de material, entendeu? A única coisa Você que precisa olhar um eu não 3LT, tá? Talvez te impressione então, mais. que eu não vi ainda. Você deve ter visto um LT. O 3LT, que foi o que eu dei, ele tá um pouco melhor. Concordo que não é o que a gente espera do ápice, mas posso falar? Tem muita coisa que é melhor que a McLaren. Não, mas também. Muita coisa da régua agora foi lá para baixo, né? Mas que nem, por exemplo, essa foto filho, que você mostrou... o carro custa 4 milhas. Então, mas essa McLaren é Small Car Company, Will. Cara, a McLaren, esquece, a McLaren é uma piada à parte. Essa foto que você mostrou do console, ali é um 3LZ, por exemplo. Então, assim, o acabamento muda bastante. Lógico. Mesmo porque você acaba pagando $15 mil a mais para você ter o pacote 3LZ ao invés do pacote 1LZ. Né? Mas, enfim, o que eu queria dizer aqui, trazendo um pouco do que o Matheus falou, que acho que é interessantíssimo, é que o Corvette vai meio que caminhar sozinho desse lado de cá do oceano, entendeu? Porque, vamos pensar aqui, né? Qual outra indústria americana de peso vai transformar algum dos seus carros mais tradicionais em um esportivo de motor central? Eu não vejo a Ford fazendo um Mustang de motor central. Eles podem fazer. O Mustang tá pensando no elétrico, é SUV elétrico, cara. Então, mas assim, viajando muito, tá? O que eles poderiam fazer? Vamos fazer um Thunderbird com motor, entendeu? Dianteiro central ou central traseiro, que seja. Por trazer um nome de peso, mas com um carro com uma concepção completamente diferente e botar no mercado. A Ford não vai fazer isso. Tá? Posso falar um negócio, Henrique? A Dodge vai fazer o quê? Vai trazer um Coronet com motor? Não, tem que ser o ACR de 1000 cavalos, Henrique. Não vai, mesmo aquele Viper. Motor lá mesmo Viper, não vai. Entendeu? Porque assim, essas empresas já estão pensando em outra coisa. Elas perderam o timing. O que a Chevrolet fez foi passar um tempo desenvolvendo um produto novo. Sim. Eles decidiram matar o Corvette tradicional e trazer esse produto novo para o lugar do Corvette. E lá ele ficou. Eles deram sorte, pegaram um timing bom. Porque agora nenhuma empresa vai querer investir num produto desse. Então, eu acho que é mais fácil. E vou te falar, peraí. Eu vou complementar isso porque eu tô tentando achar a notícia, eu não tô achando. Eu bati o olho. Cara, eu tenho essas manias de ler o título e não ir atrás da reportagem. Tem uma notícia falando que as vendas do Corvette estão em baixas e que não tá abaixo do esperado. Porque é aquele negócio que a gente fala, cara. Hoje a Porsche existe por conta da Cayenne e da Macan. Já a Macan, a gente tinha visto uma coisa estatística, estava conversando com o Core recentemente. A Macan vende mais que 718, 911, se eu não me engano, Cayenne. Junta todos, não vende tanto quanto a Macan. Então, cara, os esportivos existem, o 911 existe, gasta Macan hoje, entendeu? É foda, velho. Então, esse tipo de carro, cara, infelizmente... Aí, por exemplo, Henrique, você tá falando aí do Corvette, tá ficar só desse lado do oceano. Eu acho que a proposta do carro esportivo, cara, eu tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que a proposta do carro esportivo esteja com os tempos contados já, sabe? Eu acho que
Não, sabe quando o pessoal, tipo, esportivo e tal. Pô, mas hoje você pega um carro elétrico, ele passa por cima de meio mundo e é isso, você pode usar na cidade, sabe? Entendeu? Eu tô extrapolando, né? Então, eu acho que a gente vive uma época, como o Matheus falou, uma época romântica. Que eu acho Mas, que a ao maioria das mesmo pessoas não tempo, quer saber, entendeu? cara, você vê um review da 296, por exemplo. Cara, é um negócio tão inteligente, tão fodido o sistema que a Ferrari conseguiu. Sim. Não só a questão de como o negócio se conversa bem dentro do próprio carro, mas é uma coisa que a gente fala já faz tempo, você principalmente. Cara, você tem aquela pilha ali dentro do carro, que você vai deixar ele elétrico, só para você não Sim. atrapalhar ninguém, para você poder andar dentro da cidade, cara, depois você se manda, entendeu? Então eu acho que é esse caminho que a gente vai ver, né? Mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são meio loucas. Por exemplo, esse carro aí, para mim, é uma loucura completa, né? Porra, com tudo que a gente está vendo caminhar a questão de regulamentação, não só a questão do carro ser aspirado o girador, mas a questão do ronco. Não parece que é um carro dessa época que a gente está vivendo agora, que tudo é mutado, entendeu? A gente vai gravar na sequência aqui, a gente vai gravar da SL. A SL da Mercedes o lugar nova do lá... globo. Não, sim. Mas depende do lugar do globo, você compra o Corvette. Né? Se você comprar o Corvette na Europa, ele vai chegar lá mutado. Então, mas por exemplo, tem uma notícia que está correndo aí que eu achava que era fofoca, que era clickbait, mas que é um negócio que está sendo estudado. A Fórmula 1 está pensando em voltar aos motores aspirados. Por causa desse corte de custo absurdo Sério? que eles estão fazendo com as equipes, que a Mercedes começa a aparecer com um monte de notinha fiscal fria, né? Não, nós gastamos tanto nisso para justificar os gastos, né? Mas, assim, eles estão pensando em voltar para motor aspirado em função da complexidade que é esse powertrain atual V6 1.6 turbo, porque tem recuperação de energia do turbo, recuperação de energia não sei da onde, é uma coisa muito complexa. Então, eles estão pensando justamente estão cogitando a ideia de voltar para motores aspirados justamente por causa dos cortes de custos, entendeu? Aí, que carro que a gente estava gravando, que eu vi nisso num vídeo do Harry, eu não lembro que carro que ele tá falando. Acho que foi da própria Ferrari, não sei. Não, que é a questão de que o Euro 7, eles conseguiram adiar um pouco mais lá fora. Foi do GT3 Touring. No GT3 Touring ele fala isso, que o Euro 7 eles empurraram um pouco mais, que os equipamentos usados na auditoria desses carros novos, o processo de você auditar para o Euro 7 é caro, não só para as fábricas elas se adequarem, mas a questão de você fiscalizar isso. Então, tipo, as próprias entidades que estão controlando essa questão de emissão de ruído, emissão de gases, de tudo mais, que estraga o ambiente, tipo, os caras têm um custo para isso também. Então, tipo, os caras falam, opa, vamos empurrar um pouco mais, né? Então, assim, eu sempre enxergo um pouco de luz do fim do túnel, né? Mandei para vocês aquele vídeo do Sandro Sinterglass, que ele colocou combustível sintético na Modena dele, que eu falo, porra, ele entrevista o cara que produz aqui. Eu falo, vamos matar esse cara daqui a pouco, porque aquilo ali é perfeito. Você fala, cara, isso aqui é a solução. Aí o William vai falar que a gente está cumprindo uma agenda e tudo mais, mas você vê, cara, o cara tem uma tecnologia que ele tira o carbono do ar, que ele consegue usar energia de painel elétrico, de catavento lá, de turbina elétrica, essas coisas, e consegue produzir um combustível que você consegue colocar num Fórmula 1 dos anos 90, no carro do WRC atual ou numa Ferrari do cara, entendeu? Numa Modena, com carro aí de 25 anos. Fala, cara, existe uma luz no fim do túnel, entendeu? Mas é aquela velha história. Por que não voltam os aspirados? É por isso que é foda. Podia voltar, agora deu tudo certo, vamos criar motor aspirado de volta. Mas sabe o que é isso? Tipo, não querendo desviar muito do tópico aqui, que é o Corvette, mas quando a gente fala de corte de emissão de carbono, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é na ponta final. Então é você andando lá com o seu carro, a quantidade de carbono que ele está produzindo. Só que o que muita gente esquece, e é uma coisa que o William sempre fala quando ele fala da Tesla, por exemplo, é o que acontece entre a concepção do produto até o produto estar pronto na tua mão, rodando na rua. O quanto de carbono se gastou aqui, nesse trajeto inteiro, né? E é exatamente essa é a nuance que o combustível sintético quer atacar. Então não é que você está rodando com o seu carro combustível sintético, você não está emitindo carbono. A questão é que eles estão neutralizando todo o carbono da cadeia que acontece
antes. Sim. Né? Então, para você produzir o combustível, você solta uma quantidade de carbono absurda no planeta, está poluindo o planeta de maneira absurda. Então, se você neutraliza tudo isso antes, a porcentagem final aqui que você emite é um peidinho. Então, eu vi. Acho que tá até ela compensa o resto, entendeu? Esse negócio da Então, compensação, até o Harry mostra essa questão da compensação, que a Porsche, para ela vender na Europa um GT3, um GT3 RS, ela tem que vender 3 Taycan. Porque é um carro que você faz o combinado das emissões. A nossa frota, beleza. Por isso que eu até perguntei pro William recentemente, quando a gente se encontrou, da Macan elétrica, que é um carro que, cara, a gente vê Macan pra caramba, como você tá falando, é um carro que 2024. tem fila de espera, entendeu? E é tipo, a Macan elétrica, pensando num carrinho urbano, assim, que a grande maioria das Macans que eu vejo em São Paulo é que o William brinca que é a Macan GTI, que é a Macan 4 cilindros, entendeu? Que você vê, cara, rodando no dia da semana, você vai em mercado, você vê a Macan lá, você vai no shopping, você vê a Macan lá, então, tipo, é um dele, da pessoa, entendeu? Então, você pega, por exemplo, porra, imagina o Portrem, por exemplo, que tá na XC40 elétrica lá, que eu acho fodida, você dirigiu, falou que o carro é fodido, imagina um negócio desse numa Macanzinha, entendeu? Para ser um carro urbano. E aí você entra nessa questão da compensação da emissão da frota, entre aspas, mas tem aquela questão que o Henrique, até achei que o Henrique ia falar agora, que você faz toda essa conta de quanto que aquilo vai poluir até chegar no consumidor final, que quando chega na nossa mão, aquilo ali só vai valer a pena se a gente rodar, era 110 ou 150 mil quilômetros, um negócio assim, né? Que até você chegar nessa quilometragem, você, olhando lá para trás o quanto que gastou, também tem a questão das soldas, né, das baterias, que é um negócio que solta, um negócio que é tóxico pra caramba, que é perigoso, que tipo, essa coisa um pouco da hipocrisia, né, do carro elétrico que a gente fala, né? É complicado. Não adianta, quando a gente pensa em ESG, né, que é Environment, Sustainability, tem mais alguma coisa lá, não vou lembrar aqui agora o que é a sigla, mas você pensa assim, em diversidade, você pensa no meio ambiente, você pensa em sustentabilidade. Você falar disso de empresas que produzem combustível fóssil é muito difícil. De empresas que fazem minério é muito difícil. Como é que uma empresa dessa pode passar a ter o selinho verde, né? Então, eu acho que é nesse ponto que o combustível sintético ele é uma luz no fim do túnel para quem ainda acredita em motores a combustão interna, para quem ainda tem esperança de que a gente vai ver 250 GTO rodando na rua daqui 20 e 30 anos, né? Então, não é à toa que a Porsche pegou uma parte do seu capital e investiu numa empresa que está sendo a líder especificamente nessa área, né? Então, tudo acontece por um motivo. E acho que é uma coisa que a gente vai ver acontecendo de maneira mais acentuada, mais rápida e mais consistente em relação ao que foi os carros elétricos, ao que estão sendo os carros elétricos, né? Vale lembrar que a gente deve estar na terceira ou quarta tentativa de implementação de carro elétrico e agora parece que estava indo, só que com as condições que a gente tem no globo, tudo que aconteceu nos últimos 3, 4 anos aí, a coisa deu uma estacionada, enquanto a outra parte é muito mais fácil, porque está pronto para você colocar na cadeia de distribuição amanhã. Só que você precisa ter capacidade para produzir isso, e aí você vai neutralizando o carbono em toda a cadeia. Produção, transporte, distribuição e, por fim, a última ponta que é a gente lá andando com o nosso carro. Mas, enfim, não queria desviar muito o assunto do Corvette, queria trazer o ponto, William, que você falou em relação a vendas, né? Eu puxei uns números aqui de uma fonte que eu achei. Chevrolet vendeu em 2021 33 mil Corvettes. Em 2022, até mês passado, já estavam na casa dos 25 mil. Então, se a coisa for andando do jeito que vinha andando, as vendas, né? A gente vai ter menos de 30 mil Corvettes vendidos no final desse ano. E o que eu acho que acontece, eu acho que não é que as vendas estão indo mal por conta do produto. Eu acho que as vendas estão indo mal porque você não consegue escoar o produto. Eu acho que a gente passou, né, por algumas questões, como por exemplo, falta de semicondutores, a gente passou pela questão de gargalos de logística e a gente está passando por mais uma questão de gargalo de logística. O Corvette, ele é um produto que está sendo muito exportado, tá? Então, óbvio, tem o mercado consumidor interno dos Estados Unidos, ele tem a parcela deles, só que é um carro que passou a ser muito mais globalizado do que as outras gerações, né? Para vocês terem uma ideia, no C8, por exemplo, a gente tem o primeiro Corvette com
right wheel drive, né, para os mercados lá australianos, por exemplo. Então o produto passou a ser muito mais globalizado. E com os gargalos de logística que a gente tem acontecendo no globo afora, não estão conseguindo escoar essa produção. E não faz sentido nenhum você ficar com o carro produzido no pátio, deteriorando, se você não tem condição de entregar isso, né? Então, essa é a minha visão mercadológica do porquê que as vendas caíram. Pode ser que tenha alguma outra coisa no meio aí, mas eu acho que é principalmente agora em 2022 os gargalos de logística. Então, a gente vai acabar o ano com 10% menos Corvettes sendo produzidos e entregues, né, em relação ao ano passado. Então, é verdade, as vendas estão caindo, talvez porque a produção está caindo por conta do gargalo de logística, mas só especulação aqui do meu lado. Tem bastante coisa para falar que eu anotei aqui, eu vou comentando em cima. Aproveitando, Henrique, já que você estava com a palavra aí, esse negócio do gargalo e tal, você viu que hoje a gente está gravando, saiu uma notícia. Cara, não sei onde foi que eu vi. Eu tenho que pegar essas notícias e passar para alguém, porque eu passo e não leio. Mas a Rolex está criando uma nova fábrica, você viu aí? Sim. Zona Franca de Manaus? Não, é lá na Europa mesmo. Mas essa é a grande questão do gargalo, não, para ela resolver isso, você acha? A questão é a seguinte, né? Falando, assim, a gente vai falar da Rolex, mas isso vale para todas as empresas que produzem bens de consumo, que aqui, como é que é o nome que dão? Acho que é Consumer Discretionary. É uma coisa que você não precisa, mas que você quer ter. É isso, né? Então, essas empresas, pensa assim, né? A Rolex hoje ela produz tudo que ela usa para produzir o relógio lá no final da linha de montagem. Então, eles fazem o próprio aço, eles fazem os mostradores, eles fazem tudo, tá? Pensa assim, você hoje tem um problema para você conseguir matéria-prima para fazer essas coisas, tá? Esse é o ponto número 1. Você tem hoje um problema para você transportar essa matéria-prima para os outros lugares, esse é o ponto número 2. Então, você fazer essa matéria-prima chegar até você tem muitos gargalos aí no meio do caminho. A logística, a escassez de matéria-prima e tudo isso. Então, você divide para conquistar. É isso que eu acho que eles estão fazendo. Então, hoje eles têm uma fábrica, eles recepcionam toda a matéria-prima ali e produzem. Não sei onde que vai ser localizada essa outra fábrica, mas pensa assim, ao invés de você ter um lugar para estocar e produzir, você passa a ter 2, né? Lembrando que a Europa vai entrar agora no inverno, vai ter aquela questão que você tem que economizar a energia. Então, eu não sei também se tem a ver com você ter 2 locais diferentes, você vai dividir, ao invés de dividir a produção de uma fábrica só pela metade, você tem 2, e você vai dividir as 2 pela metade, você acaba produzindo o mesmo tanto, né? E são contas que tem que fazer, eu não entrei nesse mérito, mas é assim, você tem 2 lugares para armazenar a matéria-prima e produzir essa matéria-prima. Então, você maximiza o aproveitamento disso, vamos dizer. E ligado a isso também, a gente tem a questão que as empresas estão localizadas na Europa, e a Europa está passando por mais esse gargalo, que além de você ter o problema de escoamento, que eu até mandei para vocês a notícia, né, dizendo que a Europa não tem navios grandes o suficiente para poder transportar matéria-prima para fora, aliás, matéria-prima não, transportar o produto para fora da Europa por uma questão energética. E você ainda tem a questão que eles vão cortar a energia agora no inverno para poder suprir a demanda das pessoas físicas que precisam usar isso para se aquecer, né? Então, minha visão é essa, que eles estão dividindo para conquistar, e não me surpreenderia ver outras empresas fazendo isso. Faz sentido. Porque não faz sentido eles aumentarem a produção, porque até aquele podcast que eu te passei lá, que é com o rapaz do Barca Jack, da Bamford, a questão de não faz muito sentido para eles a Rolex lançar novos relógios, entendeu? Sendo que ela não consegue produzir e entregar os que ela já tem em linha, entendeu? Tanto que até, sem querer assim, continuar muito no assunto, mas o último lançamento da Rolex é feito do quê? Titânio. Por quê? Não tem mais como fazer aço. Eles não estão conseguindo entregar. A demanda não está, a conta não está fechando. Então vamos produzir outro material. Mas isso tem alguma coisa a ver, que eu vi uma notícia também esses dias de que a Apple, acho que o iPhone 15 vai ser de titânio, você viu isso? O Apple Watch já é, né? Então, já você
você pensa assim, né? É a matéria-prima que, assim, ela é mais cara, né? O titânio ele é mais caro, e aí você tem algumas grades de titânio, né? Que você usa, tem a grade 2, tem a grade 5, que misturam os outros componentes lá. Então as empresas estão indo mais para a grade 2, que é titânio puro, e estão aproveitando esse material para fazer. Porque apesar dele ser mais caro, imagino eu, tá? Isso eu precisaria consultar algum especialista em minério para saber como é que é a oferta versus a demanda. Mas eu imagino que, levando em consideração a oferta versus demanda, o titânio hoje vale mais a pena do que o aço, propriamente dito, para você produzir Caraca. esse tipo de produto, por exemplo. Né? Então, é tudo coisas E que você você vai vai fazendo vender uma menos e cadeia, você vai mas cobrar faz um mais, certo também tem sentido. essa, né? Exato, é um produto de nicho, só que eles estão produzindo um material diferente, porque imagino eu, não conseguem suprir a demanda com o aço. Mesma coisa o Apple Watch. Deixa eu voltar aqui. Eu tinha anotado outras coisas também para aproveitar e comentar aqui sobre o negócio que você falou do right hand drive, né? O volante na direita, né? Ah, cara, querendo ou não, Henrique, isso chegou tarde demais, né? Porque a gente sabe que as empresas americanas é muito interessante o conceito. Eu acho que era o Jeremy que falava isso no Top Gear, ou era o Tiff que falava que o americano ele produz os produtos para ele, entendeu? Os maiores na época, né? As maiores empresas americanas estavam tudo lá, tal. E o pessoal tipo tava cagando. Ah, importou para a Europa. Tanto que os Corvettes que apareciam no Top Gear, óbvio, todos são com volante na esquerda, que é o que tinha. E não era oficial. Às vezes eles tinham que encomendar, né? Não era oferecido. Aí depois começou a ter problema de lei lá de importação. Ó, você quer importar, você vai ter que ter um volante na direita, né? Só que chega uma hora, acho que crises e tudo mais foram acontecendo lá. Aí o americano começa, cara, chega uma hora que ele tem que começar a expandir, né? Aí começa o volante na direita, né? A Ford com o Mustang, a gente acabou de ver de mudou agora, né? Nova geração. Mas o que a gente tem aqui no Brasil, né? Desse do Mach 1 aí, o início dele, né? O início dessa geração foi o primeiro Mustang com volante na direita também, né? Ela tem alguns vídeos até do Top Gear, né? Mas aquele negócio chegou um pouco tarde demais por um monte de motivos, assim, principalmente por conta de homologação. Tanto que o GT350 e GT500 não são homologados na Europa. Até eu vi um vídeo breve, rápido, o Ximi conseguiu exportar o americano dele, o GT500, para a Europa. Mas tem algumas restrições. Não sei se ele teve que colocar catalisador. Como o carro já era dele, ele conseguiu importar e vai ficar com ele. Vai conseguir andar lá, mas tem algumas restrições lá, né? Sobre as questões das vendas do Corvette, querendo ou não, você falou 30 mil carros, é bastante, né? Porque só como uma referência, né? É bastante carro, mas só para vocês terem uma ideia, a Ferrari ela produz mais ou menos 10 mil carros por ano, tá? Então, de toda a linha da Ferrari. Então, a Chevrolet só com o Corvette 30 mil, claro que são preços totalmente diferentes, níveis de produção totalmente diferentes, mas só para você ter ideia. Então, assim, mesmo assim, ainda é carro pra caramba, né? O negócio do combustível, Henrique, eu acho que não só para carro antigo, a gente espera também, como entusiasta, continuar, né? Quem tá aí, a Chevrolet mesmo, né? Com o Corvette aí. E algumas empresas tipo a Porsche, a Ferrari, a Lamborghini vai sair disso exatamente nesse momento, né? Mas continuar com os motores, ou voltar os motores a combustão, aspirados, né? Que é a nossa esperança, como o Matheus falou do vídeo do Sanderson Glass. Eu vi esse vídeo, achei legal pra caramba. Mas eu não sei se vão sumir com cara, Matheus, mas dá a impressão que eles não. Porque assim, se o negócio for muito foda, que eu imagino que seja, e eu sei que tudo emite, tá? Não tem jeito. Mesmo os combustíveis sintéticos, ele emite coisa, ele polui mesmo. Mas eu não sei, acho que vai ser uma alternativa, mas não vai ser tão explorada, porque acho que as montadoras já colocaram tanta grana em motor elétrico híbrido, né? Que, sabe, quando a gente vai dar um passo para trás, aí dá a impressão que o pessoal não quer voltar. Mas, por outro lado, talvez seja a questão dos carros esportivos, eu não sei, talvez mais extremos deles serem só aspirados, sabe? Só pela sensação, eu não sei. Vamos esperar aí como é que vai ser. O que eu achei foda desse vídeo, imagina que você tá na época que você tava na escola, aí tinha uma matéria que era fodida, você não conseguia, você estudava, você falava, caraca, eu tenho que ir bem nessa prova, preciso aprender isso aqui, como é que eu vou fazer? Aí vem um amigo, ele te ensina, não, para você fazer essa conta, é isso aqui, tipo, o cara te passa algum macete que você nunca vai errar aquilo, entendeu? Então você assiste aquele vídeo e tive a mesma impressão, porque eu falei, cara, o negócio funciona no carro, tipo, o carro não tem que ser adaptado para isso.
Vamos não precisa de catalisador especial, não precisa de nada, não, só mas pôr, né? Vamos supor que acabou o petróleo do mundo. Acabou, não tem mais petróleo, já era. Você consegue produzir, tipo, você consegue andar com os carros, até o que ele mostra no vídeo lá, um Aston Martin dos anos 20, cara, rodou combustível naquele carro. Então, tipo, acabou o petróleo do mundo hoje. Não é nem questão de esportivo, você não precisa. Não tô pensando em Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani, essas coisas. Eu tô pensando, cara, vamos supor hoje. O carro que eu tenho em casa hoje, acabou o petróleo, eu preciso desse combustível, eu preciso me locomover, eu não tenho carro elétrico, eu não tenho carro híbrido, entendeu? Você tem é uma solução que existe, entendeu? É uma tecnologia que já existe. Então, tipo, eu falei, cara, acabou o petróleo, já era, tem esse caminho, entendeu? Eu falei, cara, é uma puta de uma solução. Então, o que eu acho que é a treta da questão das baterias, dos carros elétricos, é que isso tem toda uma matéria-prima, entendeu? Que é extraída também da natureza e a gente não sabe quanto que a gente tem, qual é o estoque que a gente tem disso na Terra, entendeu? E está sendo forçado, né, meio que imposto, não, elétrico, híbrido, não, agora só elétrico. Cara, uma hora a gente não vai ter pilha, entendeu? Vai acabar, uma hora acaba isso, entendeu? E também a questão todo mundo acha, não, a questão da poluição, parará, cara, aquelas velhas histórias, aquelas discussões que a gente tem, né? Tipo, nada contra quando o cara que é vegano, o cara que não come carne e tudo mais, mas o cara lá, a quinoa que o cara come, o milho que o cara come, cara, isso aí, existe alguma plantação que era uma floresta que os caras passaram com escavadeira em cima, matou todos os bichinhos que tinha lá, matou borboleta, matou passarinho, matou cobra, matou sapo, matou tudo que tinha lá, matou. Então, tipo... não estou falando que é uma hipocrisia, entendeu? Mas tudo não tem um 100% certo, entendeu? E o meu medo é esse, que está sendo meio que mostrado um caminho para os carros elétricos. Não sou contra. No começo, a gente, acho que, além de ser, acho que o primeiro podcast que começou a falar disso aqui, eu adoraria ter um carro elétrico para usar no dia a dia, entendeu? Cara, a facilidade que eu vi, carros vendo com ilha, cara, me levou para andar no e-tron. Fala, cara, você pluga o carro na tomada normal, o i3 você pluga na tomada normal, entendeu? Tu carrega o carro em casa, e aqui ainda valeria a pena financeiramente, entendeu? O custo da energia elétrica em relação ao custo de um... você pega um e-tron, se for comparar com alguma coisa, você tem que colocar no mínimo uma gasolina boa no carro, entendeu? Colocar uma pod, quanto tá pod aqui, entendeu? Você fala, cara, é interessante, isso teria, se eu tivesse como ter um carro elétrico na minha vida para usar dele, teria facilmente, entendeu? E no final de semana você tem uma tranqueira velha, cano reto, aspirada, com um carburador, entendeu? Para brincar, entendeu? Porque a gente gosta disso, a gente tá... Se a gente está gravando a respeito disso e tem pessoas escutando a gente, é porque tem outras pessoas que pensam como a gente, entendeu? Por isso que eu não entendi muito a versão do Henrique a esse carro no começo aí. Eu falei, caraca, que bucha que eu vou ter que falar agora aí. Mas... Não é a versão, é só assim. É o hype, né? O Henrique não gosta de hype. Foi feito. Cara, eu detesto hype pra qualquer coisa, mas assim, foi feito um hype inteiro em cima do carro por conta dele ter o virabrequim plano. E sim, assim, não vi nada demais pra justificar isso, sabe? O carro é muito bom, o carro é muito legal, puta, pelo preço é um baita de um custo-benefício. É um negócio do motor de corrida, Henrique. É isso, só então, isso. mas tudo bem, mas motor de corrida, tem várias empresas que colocam motor de corrida no carro. Bom, whatever. É assim, para terminar esse assunto da eletrificação e combustível sintético, só uma outra coisa que o combustível sintético faz completo sentido é que você não precisa mudar nada, não só no conjunto que vai receber o combustível sintético, como em toda a linha de distribuição, onde você passa hoje a gasolina comum, você passa o combustível sintético e não precisa de alteração nenhuma. Bomba, rede de distribuição, qualquer coisa. Henrique. Então é genial. Fala. Tem uma coisa que chama política. Não tem essa. É tipo assim. Quer um exemplo? É o que funciona na porra do Brasil. Mas é lógico. Sou eleito. Seja perfeito governador, presidente, deputado federal, não sei o quê. Eu tô lá. Puta, eu quero ajudar. Eu tenho 2 amigos aí e tal. Pô, o Henrique e o Matheus tal. O Matheus tem uma empresa de energia. O Henrique tem um negócio de distribuição de alguma coisa. É tipo assim, o que funciona no Brasil? É o tal do apadrinhamento. O cara tá lá, ele vai favorecer os amigos dele.
Então, isso que está acontecendo no mundo, na porra do carro elétrico, é simplesmente isso. É política. Ele quer ajudar amigos, parceiros. É isso. Mas é lógico. Mas você quer que eu te falo quando que o carro elétrico, atualmente, do jeito que a gente conhece, começou a dar errado? Na Europa agora. Porque, pensa assim, você tem uma população de carros elétricos de X% da frota total. Esses X% vão precisar carregar o carro todos os dias. Sim. A sua rede de distribuição elétrica vai suportar esses X% de carros, que devem corresponder a algumas centenas de milhares de carros. Henrique, sugando essa energia todo santo dia na Europa, no inverno, em plena crise energética? Não vai. Então vamos dar um passo para trás e vamos voltar a pensar no combustão interna com muito carinho. Porque no final das contas, a questão de você descarbonizar o mundo, ela é muito bonita e eu compactuo com ela. Só que existe um negócio chamado sobrevivência diária. E se você cortar a energia da população, porque a população está carregando o carro elétrico na tomada e não está tendo para colocar no sistema que cuida do aquecimento da sua casa, por exemplo, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer porque a casa não está aquecida. Cara, então, mandei o vídeo para vocês lá do tipo um programa da tarde, assim, sabe? Que passa na televisão britânica, que a galera fica ligando, os caras chamam artista para conversar. Os caras estavam sorteando na televisão de pagar a conta elétrica pra galera na Inglaterra. A mulher ligou, os caras falaram: parabéns, nós vamos pagar a sua energia por 3 meses. A mulher começou a chorar no telefone, porque é um negócio que para ela não estava garantido, que ela ia conseguir ficar aquecida no inverno. Então é uma treta, cara, absurda, entendeu? Você quer ver o absurdo? Eu li em algum lugar, e aí assim, eu compacto com você agora, aquelas coisas que, puta, eu devia ter mandado para alguém. Que agora não é uma legislação, mas é uma boa prática na própria Europa, que é você ter um carro elétrico, só que você tem um carro elétrico que ele tem a capacidade de mandar a carga para sua casa, fazer o caminho inverso. Exatamente para você conseguir manter a energia da sua casa funcionando e não tomar da distribuição central daquela região, sabe? Cara, é um absurdo. Lucid Rivian, a Hyundai lá, esqueci o nome, da Ioniq também faz isso. É um absurdo. A F-150 faz isso também. Mas é o ponto ao qual a coisa tá chegando, entendeu? Então já era. Faz um certo sentido dar um passo atrás e voltar a pensar em motores a combustão interna neste momento. Né? Se você tá vendo no Twitter, no Twitter não, pera, se você tá vendo no YouTube, eu coloquei um point aqui, aliás, eu fiquei até com medo que eu vi nos Trend Topics do Twitter, tá escrito McLaren, aqui eu já não sei se é Arthur voando peça, e às vezes aparecem umas coisas tipo McLaren, eu falei, nossa, por que a McLaren tá no Trend Topics? Não vou nem ver, né? Mudaram o volante. Eu compartilhei um. Não vai ser dessa vez. O dia que a McLaren mudar o volante vai ser feriado na Inglaterra, cara, porque não é possível. Cara, Matheus, a próxima esperança vai ser a sucessora da 720, tá? Porque a Artura conversível, sempre vai ser tudo o mesmo volante, não se preocupe com isso. Mas depois dessa reportagem aqui, que eu peguei ali no Bloomberg, até exatamente explicando tudo isso que está acontecendo. Vou só ler rapidinho para quem não tá vendo no YouTube, né? Aí eu coloquei, além de uma reportagem do Bloomberg, Flow, tal, não sei o quê, falando que carregaram um Tesla Semi, que é o caminhão que vai entrar em linha agora em dezembro, acho que é 3 de dezembro. O caminhão que puxa 40 toneladas e tem autonomia de 800 quilômetros, vai a mesma quantidade de energia de uma pequena cidade. Aí eu explico aqui que você fazer uma estação de carregamento no meio da rodovia para caminhão, cara, vai ser o tamanho vai consumir a mesma quantidade de energia de um estádio de futebol. Olha a loucura que você acha que não vai dar pau. Aí tá falando que em 2030... o senhor Biden, lá, o presidente dos Estados Unidos, quer extinguir produção de carro a combustão para veículo normal, moto, elétrico, carro a combustão, moto, todo tipo de veículo. Cara, você acha que não vai dar pau isso daí lá? Os caras querem caos, velho. Não tem jeito, mano. Então... o Biden tá ferrado. O Biden tá ferrado. Porque assim, todos os grupos grandes... Ele não vai estar aí, né? Quando isso acontecer. Dane-se, né? Todos os grupos grandes querem comprar empresas que detenham tecnologia para produção de veículo elétrico e componentes, ou querem desenvolver, tá? A Stellantis está bem forte nisso, a Porsche está tentando, né? O grupo Volkswagen também, alguma coisa.
Então, assim, todo mundo quer isso. Onde vão ficar essas bases? A Europa não vai comportar nesse momento. Para onde essas bases vão? Estados Unidos. Ou para algum outro lugar Exatamente. do globo. Então, boa sorte, Biden. Você Ó, vai precisar. duas outras coisas que você está falando do grupo Volkswagen. Você sabia que a Lamborghini está querendo abrir capital e que a Maserati vai sair do Stellantis? Olha as merda que vai dar, não quero falar, mas vamos seguir, Todo isso é mundo papo quer para outro. pegar, todo mundo quer pegar carona no sucesso No de Ferrari e Hyperport Porsche. lá, ou da Ferrari, né, também. Ó, lição de vida. É aquele negócio, acho que o Henrique falou, não tem nada 100% certo e tal. Cara, é assim, a lição de vida é o seguinte, toda escolha tem uma consequência, então não importa com quem você votar ou que você decidir, tudo tem uma consequência, é meio que isso, né? Eu acho que carro elétrico vai continuar, mas vai ser um negócio em centro urbano, tá? Rodovia, esquece. E agora está vindo investimento muito forte em carro a hidrogênio. A Mercedes e a BMW estão vindo forte, a Toyota tem o Mirai, né? Até lá no museu da Mercedes, tive a oportunidade de conhecer lá em Stuttgart mesmo. Lá tem os protótipos já, de 10, 15 anos da Mercedes. Só que não foi para frente. Cara, eles vão reativar, eles estão procurando uma alternativa referente a isso, né? Mas voltando do Corvette, só para passar os dados finais aqui, para o podcast ficar muito de até 1h11 já. Mas assim, o Christian von Koenigsegg é um cara, todos nós, né? Christian von Koenigsegg elogiou muito o Corvette C8, o Stingray, exatamente pelo custo-benefício. Ele até fala, cara, não sei como que a Chevrolet conseguiu fazer um carro tão bom custando tão pouco. Cara, para o Christian falar isso, é impressionante, né? Sobre esse negócio que você tinha falado lá, que eu notei várias coisas, vou só respondendo, né? A lei de não poder vender. A gente já falou aqui que aqui no Brasil não funciona, né? Então a gente tem 3 Ford GT desse último aí no Brasil. Inclusive, um dos donos que importou, vendeu, ficou acho que nem 3 meses e já passou para frente. Não, depois... Essas leis de proteção. Cara, eu nunca vou esquecer o dia que você falou do teu amigo chileno reagindo à notícia de que tinha uma mesma pessoa com 3 F12 TDF aqui. O cara falou, não é possível ele falou, isso. não existe, você tá mentindo. Estou te falando, cara, não existe. Eu não consigo comprar a porra do carro. Agora ele conseguiu, porque ele é o proprietário da única TDF que tem no Chile, né? Mas ele falou, cara, eu tento, eu não consigo. Eu tenho que... É aquele negócio que a gente já conhece. A Ferrari, você quer? Você compra uma Roma. Você já tem a Roma? Beleza, vou te empurrar uma Superfast aqui. Agora a gente vê lá e tal. Eu descobri, cara, eu conversei com um proprietário. Se contar, tem várias fofocas para atualizar. Mas eu conversei com um proprietário que ele é um cliente foda da Ferrari lá fora. Ele é brasileiro. E ele me contou várias coisas. Ele tem até o aplicativo do My Ferrari que mostra a garagem. Cara, ele mostrou umas coisas muito picas, assim. Preciso até conversar com vocês. É que eu acho que não pode falar publicamente, que é meio confidencial, mas, cara, tem umas políticas foda, velho, lá fora. É que aqui no Brasil é engraçado que nada funciona essa merda. Então, assim, você pode ter 3 TDF, você pode ter 2 Speciales, que aqui não dá nada. Mas, cara, lá fora, ele me explicando as coisas, porque acho que a demanda é tão forte lá fora, ele tá me explicando sobre a Competizione e a SP3, né? Cara, mas é uma burocracia desgraçada, velho. Bom, paciência, né? Falar só do Corvette como dados, a gente falou muito por cima, mas para complementar aí, né? O Corvette, o Z06, ele é 9,4 centímetros mais largo que o C8, tá? A versão normal. Para-choques dianteiros e traseiros são novos, pensando exclusivamente em refrigeração, tá? 20 mais calor. Rodas 20 na frente, 21 atrás. Opcionais das rodas de carbono, que aliviam 18,6 quilos na massa rodante. Quarta geração da suspensão magnética, né? O MagneRide lá, uma tecnologia desenvolvida pela Cadillac aqui. LSD eletrônico, na versão normal você tem o Michelin Pilot Sport 4S ZP. Na versão que eu vou falar do Z07 aí, que já comentou, mas eu vou explicar o do Z07 aí. Já é o Pilot Sport Cup 2R, né? Esse carro tem muito grip, o que é previsível que eles estão falando, e não tem saída de frente. Então, isso é uma coisa que impressiona bastante. Interna, aquelas coisas que a gente falou, materiais mais nobres, opcionais mais em carbono, 2 tipos de versão, né? A Coupé e a Cabrio, lembrar disso. A diferença é que a Coupé você tem que tirar o teto, é que nem o Stingray. Você tira manualmente, é fácil, você guarda manualmente. A Cabrio, você é um botão, tipo a Spider, a Porsche, Boxster, por exemplo, aperta mais um botão, recolhe sozinho, né? Funcionamento da capota, se você pega a versão Cabriolet, em 16 segundos até 50 km por hora. Compartimento de malas, volante, eu já tinha falado nesse estilo La Ferrari, né? O opcional do pacote Z07, ele é focado mais para circuito. O pacote Z07 no Z06, o pacote Z07 está para o Z06, assim como o pacote Z51 está para o C8 normal Stingray, tá? Aqui no
Z06 vem aerofólio de carbono, splitter maior na frente e mais largo, desenho diferente embaixo do carro para ter mais downforce, né? Modificação no chassi, acaba alterando o efeito solo, calibração mais agressiva na suspensão magnética. A versão normal tem 165,6 kg de downforce. Se você pede com aerofólio, ele vai para 333 kg de downforce a 300 km por hora. Pneu Michelin para Sport Cup 2R, freio de carbono e cerâmica, Brembo, rodas de carbono. O powertrain a gente comentou aí, né? 680 cavalos, 32 válvulas, virabrequim plano, né? Então, segue a tendência dos modelos de corrida aí, tipo, o da Ferrari usa o viraplano, na Porsche ela usa o exemplo 918, e a gente tem o Mustang, o GT 350, perdão, ele é virabrequim plano também. O pacote Z07 faz 0 a 100 2.7. Cara, isso é um fenômeno. O carro pesa só 30 quilos a mais que o C8 por conta de aerodinâmica, ele ter crescido um pouco mais, né? Resumindo, é meio que uma Ferrari criada por americanos, né? O pessoal fala assim, colocou como girar mais potência, então por isso aumentou mais o giro também. Baseado no carro de corrida, o ronco que eu gosto, Henrique não gosta, eu achei da hora, porque pela primeira vez, assim, para quem quer um ronco agudo num carro americano, você precisa fazer escape, né? Então, assim, você precisa gastar 30, 50 mil reais, hoje é dólares, né? Acima para você ter um escape aftermarket, né? Vamos ver o que mais. E o negócio do câmbio dupla embreagem, né? Relação mais curta, deixa o carro mais ágil. Como eu falei, a experiência lá no câmbio Tremec no C8 é fantástico. E eu vi que você pode pedir uma coisa no Z06, no vídeo de apresentação. É aquelas coisas que eles copiam, né? A cópia do One Man, One Engine, tá? Se você pode acompanhar a produção, inclusive tem o nome do cara. Cara, a mesma coisa. E você mesmo pode montar o seu motor e você pode assinar. Claro que é aquela coisa, como eu brinquei já com o Matheus, eu não teria um avião montado por ele sem a aprovação do cara da fábrica lá. Nós vamos montar a Caterham do Brasil, você fica falando um negócio desse, meu. Nós vamos montar um negócio em casa aqui, vai vender. Beleza. Ligar aqui, ó, engenheiro da Caterham. Como é que tá a sua agenda? Vou comprar uma passagem e você vai vir aqui pro Brasil, beleza? Porque eu quero que você veja o carro certinho aí para ver se não tem nenhuma treta. É que o carro é tranquilo que você tá no chão ainda, né? O problema do avião, você o cara vai olhar e vai falar, sobrou algum parafuso? Eu vou falar, sobrou. Aí ele fala, sobrou uns 4, 2 rebites. Tá tranquilo, não tem problema. Uma barra. Tranquilo. Sobre a questão da proporção do carro, né? Meu problema só é aquele porta-malas final lá, que é a minha crítica no C8 mesmo, né? Que dá a impressão que tipo, o cara começou a projetar, aí morreu o projetista, assumiu o cara do Camaro no final, né? Então, tipo, o americano tem essa coisa de levar porta-mala. Até eu falo a questão do Ford GT mesmo, esse último, que ele é esquisito, aquele monte de buraco. Se ele tivesse aquele porta-mala, ele podia ser um pouquinho menor, seria até mais bonito, talvez melhoraria a dinâmica, mas dá para entender coisa de americano, né? Desenho das asas e os spoilers não me agradam, eu acho muito agressivo. Então eu falei, o aerofólio parece do Trevita. E outra coisa que eu não gosto também é a paleta de cores da Chevrolet é muito standard, ela não tem cores especiais bonitas, sabe? Então eu olho assim, puta, a cor é um verde, chama atenção, um laranja ok, que é o que mais vão pedir. Tem um vinho legal. Parece que tá configurando o carro num videogame de corrida antigo, né? É aquelas 4 cores assim, cara, né? Nossa, é horrível, cara. Eu já reclamo um pouco da Porsche, mas a Porsche tem um Paint Sample, ou então tem algumas cores diferentes, mas dos carros americanos em geral são muito ruins, mas não é por conta disso que eu deixaria de ter, né? E aquele negócio, para finalizar assim, quero muito ver como é que vai ser a questão dos R1, porque vai ser o ápice, vai ser o topo, né? Não sei se vai ser Supercharger, acredito que sim, eles não vão aumentar a cilindragem desse motor. E é isso aí, cara, teria fácil, já teria o C8 normal Stingray. Preço desse carro, eu sei que tem alguns carros que vão para o Brasil já, tá? Eu sei de uns 4 assim. É um carro que, se eu for chutar, eu não sei preço, eu vou chutar, tá? Vai ser carro que de tranquilamente mais de 2 milhões, eu acho que eles vão comprar uns 2.300, 2,5. Eu teria fácil porque é um carro muito foda, velho. E eu ter a experiência do C8, até eu falo no vídeo, até eu vi, acho que o vídeo do Matt Farah, se eu não me engano, na Road and Track, dando uma volta. Cara, o C8 já é assim. Quando você tá acelerando na reta, ou você dá um pouco de pé, o carro vai tender a sair, você sente tudo nas suas costas. Ele é previsível. O carro é excepcional. Eu fico imaginando como é que deve ser esse C06, né? Cara, é isso aí. Gostei do carro, acho do caralho. Não sei se eu pediria
Talvez eu até pedi. Tem umas coisas interessantes do pacote Z07. O aerofólio eu não gosto, mas tem algumas coisas de modificação de chassi. Talvez dê. Se você for fazer track day, né? É que no pacote Z51, no C8, no Stingray, tem umas coisas que vale a pena, tá? Porque ele mexe no sistema de refrigeração do carro. Como a gente vive num país tropical, qualquer coisa que é a favor para melhorar a refrigeração num país tropical vale a pena, entendeu? Então, aqui no Brasil, no C8 Stingray, eu teria o pacote Z51. Aqui tem umas coisas que chamam a atenção que provavelmente dá para você pedir à parte aqui. Certo? Henrique, tem algum comentário final aí? Quer falar mais alguma coisa? Bom, só para finalizar aqui, né? Quer dizer que eu teria, tá? Também, o Z06. Se fosse possível, pacote Z07 sem o aerofólio seria o ideal, tá? Porque sim, tem algumas coisas que fazem sentido, fazem completa diferença. Isso é bizarro. Mas eu não daria tanta ênfase para os pacotes de acabamento. Tipo, eu não ligaria de ter um LT em prol do pacote Z07 do que ter um 3LZ, no caso, sem o pacote Z07, né? As questões de acabamento que vão aprimorando conforme você vai pedindo o pacote de acabamento, eu acho que são muito rasas para usabilidade desse tipo de carro, tá? A gente ia falar, mas acabamos não falando, mas se vocês quiserem só entrar no site da Chevrolet, tem lá um comparativo das 3 versões, né? Vocês vão ver que assim, o que vai acrescentando é sistema de som melhor, bancos com ventilação, o 3LZ já tem um banco diferente, tem as questões do carbono no interior e tudo mais, então não teria o pacote de acabamento mais alto, mas teria sim o pacote Z07 eliminando aquele aerofólio traseiro. Eu também estou curioso de ver o comparativo desse carro com os seus concorrentes europeus, porque não vai ter nenhum carro americano que vai conseguir competir hoje com o Corvette, principalmente o Z06. E também estou curioso para ver esse carro aqui, né? Vi os C8 ao vivo já algumas vezes, estou começando a me acostumar com o design, ainda não é uma coisa que eu gosto bastante, mas já dá para se acostumar, né? O Z06 teria preto, como todo carro, com um visual um pouco mais agressivo, para tentar disfarçar um pouco os detalhes que eu não curto muito, tá? Bonito. No caso do Corvette, eu até entendo o configurador não ter cores muito exorbitantes, porque Corvette é carro de bandido e vai ser preto. Bom. Que isso? Que ofensa é essa com o Corvette? Corvette é carro de bandido, igual... Carro de bandido é o carro do cara que tem a crise de meia-idade nos Estados Unidos, Henrique. Como que é carro de bandido? Caralho, como carro de bandido, onde velho. ele tirou isso? Ponto. Olha que bonito esse cafeína metálico. É a cor do Z06C7 que tem aqui. É verdade, boa, é isso mesmo. É uma coisa que a gente não falou. Torque desse motor, ele tem um pouco mais de 63 kg de torque e o torque máximo vem em 6.300 RPM. Então, até faz sentido ele ser mais gerador até por conta disso, né? O torque vem num giro bem mais alto. Você tem as opções de colocar essas faixinhas ridículas, né? Que a gente também Henrique, falou. você não quer assim, ó, pôr no tua versão? Obrigado. Ó, você coloca essa faixa azul em cima. O William tá colocando umas faixas muito feias para quem tá assistindo. Olha essa configuração. Worst spec, @worstspec. E uma outra coisa que a gente não falou, se você pede o Z06 sem o pacote Z07, você tem aqueles flaps gurney. Você não tem as canards, você não tem o aerofólio, mas você tem os gurney flaps para ajudar um pouco na aerodinâmica. É isso, não vou falar mais nada do Z06. E aí, Matheus, manda suas considerações. Cara, quero ver no Brasil, tô vendo o configurador aí, esse aí que você fez, eu tiraria a faixa. Realmente, ele sem a asa traseira do Z07, acho que fica bonito. Meteria carbono? Essa roda achei bonita também. Cara, não sei, tem que ver pessoalmente, assim, porque eu não acostumei completamente com o visual do C8, mas, cara, a frente dele, que é diferente do C8 Stingray, né, me lembrou um pouco do NSX atual, que eu nem sei mais se esse NSX está em linha ainda também. É igual Ford GT, né? São carros meio que eternos, assim, ninguém compra e não para de fabricar. Vocês estão canalha hoje, hein? Mas eu quero ver, se a gente tivesse como fazer esse comparativo, eu faria 2 comparativos. Eu faria um comparativo com carros que saíram de linha já. Então eu pegaria, cara, estamos falando tanto da 458, coloca uma 458, uma Speciale para andar junto com ele para ver. Até acho que é no vídeo do Will que fala, né, que a 450 Spider seria o preço 3 vezes mais, né? 3 vezes mais caro. Então, cara, na época, né? Agora eu não sei, na época. Pega uma 458, pega uma Speciale, pega um Viper ACR desse último que teve para ver a diferença de performance. Você pode pegar também, pega o Ford GT também,
entendeu? Para ver o quanto custa um Ford GT 700, 800 mil dólares, para ver, tipo, um carro que custa 8 vezes menos consegue performar, e pega os concorrentes europeus, né? Tava pensando muito no GT3, mas eu acho que ia ser mais interessante nesse carro, que é a mesma configuração de posição do motor, pelo menos, mas com 2 cilindros a menos e um preço parecido, o Cayman GT4 RS. Acho que ia ser um comparativo interessante. Porque, teoricamente, é o Cayman mais extremo, né, na questão de posição de motor, que combinaria com esse Corvette hoje, né? E é o Corvette mais extremo que a gente tem, né? E é isso. Vamos ver aqui no Brasil. Eu quero ver o ronco do carro. Parece muito uma 458. Nas reduções, parece uma 458 com escape, mas a forma da redução, não sei como é que eu vou explicar isso. Me lembra a redução da Aventador no esporte. A velocidade e o jeito que o giro desce, assim, mas o ronco é de uma 458 com escape. E é isso. Entendi. Fiz aqui, eu terminei então, ó, 125 mil dólares. Fiz um aqui, standard aqui. Cadê aqui no Brasil aquele gas guzzler? Não tem? Aqui, ó, filhos da puta. Safado. É isso aí. Biden jogando. Então tá bom, gente. Vamos finalizar então? Vamos. Pode ser. Já falamos demais já. Então tá bom. Obrigado a você por ter acompanhado a gente. Se você viu no YouTube, deixa o seu gostei lá, inscreve-se no canal. Lembrando que a gente coloca no Spotify, Deezer, Apple Podcast, tá replicado lá. Mas esse tipo de episódio, eu acho, os NBcast, acaba ficando mais legal você ver no computador, porque às vezes eu acabo mostrando foto, às vezes entra alguma notícia que eu falei, negócio do Rolex, qualquer notícia, então é legal você acabar vendo lá, mas você pode ouvir também. Beleza? Obrigado a todos por terem acompanhado. A gente se vê no próximo NBcast. Valeu! Valeu!